principalmente pelo conflito de interesse que me guarda como cirurgião oncológico. Nós falaremos hoje a respeito dos princípios da cirurgia oncológica. Antes de mais nada, dizer que a cancerologia cirúrgica é uma especialidade médica reconhecida há pouco tempo, mas já de bastante trabalho ao longo dos anos, e consta com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica como sendo o nosso representante, organizador diante da Associação Médica Brasileira, e tem sido um tema bastante discutido, principalmente nas provas de residência, e em especial, pelo menos 2 serviços que eu faço parte, que é o Hospital Regional de Betim, em trabalho com o Hospital Evangélico, e no Hospital São Francisco, como cirurgião oncológico e referência técnica. A gente inaugura a aula de hoje com esse tema, que é bastante importante, porque traz para a gente algumas situações que são discutidas na nossa realidade do dia a dia, assim, o prognóstico do paciente a partir do cirurgião oncológico formado, ou em formação, questões que trazem as discussões de resultados e principalmente das tendências. E assim espero, nesses próximos anos, onde a gente tenha convívio com os acadêmicos e com os residentes em formação, quem sabe fazer com que alguns possam buscar e trilhar esse rumo que me chamou a atenção e me fez tão satisfeito com a profissão que tem hoje. Nesses últimos anos, pelo menos um, eu tenho certeza que é de desejo, que é o Marcelo Gissoni, e outros tantos eu tenho certeza que vão trilhar não apenas os meandros de cirurgia oncológica, mas talvez especialidades cirúrgicas que tratam diretamente com o câncer. Nossa aula é um programa de formação de residentes ligado ao Hospital São Francisco, mas em convênio direto com o serviço de residência do Hospital Regional e do SOCOR, o serviço hoje de cirurgia chefiado no Hospital São Francisco pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e a residência pelo Dr. Rodrigo Farias. Do SOCOR, a equipe cirúrgica também coordenada pelo Dr. Marcelo Girundi e a residência pela doutora Simone. E no Hospital Regional de Betim, a equipe cirúrgica coordenada pelo Dr. Rodrigo Musi e chefiada em residência com o Dr. Túlio Assis. Nosso compromisso aqui é de um conflito de interesse declarado com o aprendizado, e contamos agora com a presença dos internatos, dos acadêmicos presentes da Faculdade de Ciências Médicas, do UniBH e da Faculdade de Medicina de Barbacena, além da Liga de Oncologia do UniBH. Nós vamos começar com o primeiro texto da noite. Quem apresentaria é o André Renault, mas ele está de férias e estará de lua de mel. E aí o doutor Eduardo Gonzalez se dispôs a apresentar e desde já eu agradeço. Edu, você me escuta aí? Escuto sim. Tá, Eduardo. Beleza, escuto sim. Eduardo agora R2, mas já na transição do R3, na Noite da Sabedoria de Cirurgia, do programa para estrangeiros do Hospital São Francisco. Vamos lá, Edu? Vamos lá. Obrigado, doutor Igor, primeiramente pela apresentação. Como o doutor Igor já falou, estou representando o André para fazer essa aula. É uma aula muito interessante, já que ela vem nos falando sobre os médicos residentes que criaram um consenso em estudo. Você está me escutando, doutor Igor? Está tudo... A tela está saindo bem? Só não compartilhou a tela ainda. Peraí, só um minutinho. Deu certo? Deu certo, vamos lá. Vamos lá. Então, um artigo que foi publicado agora no 2020 por uma série de médicos residentes que eles são do sul de África, de Moçambique, com uma série de estudos que foi feito por meio de um consenso que já
consenso DELFI para desenhar um currículo para ter uma residência de oncologia no país deles, já que eles, provavelmente, eles vão ter só uma residência de cirurgia geral, entre outras cirurgias, mas cirurgia oncológica, como residência no país deles não tem, eles criaram esse consenso para entregar na sociedade de cirurgiões lá e ser aprovado. Só como os dados principais, eu queria colocar que a República de Moçambique está localizada no sudeste do continente africano, aproximadamente tem 27 milhões de habitantes, a capital se chama Maputo, a língua oficial é o português, e o câncer mais frequente nas mulheres, o colo de útero e o câncer de mama. E o câncer mais frequente em homens, o capose, próstata e o fígado. Qual que é o objetivo deste estudo? Se bem a gente tem que ter uma problemática para que tenha um objetivo principal. Moçambique está experimentando atualmente um aumento de doenças crônicas. Dentro dessas doenças, o câncer é o mais importante pela mortalidade que ela causa e os tratamentos insatisfeitos que tem nessa cidade. Sendo um hospital o centro de todo o país e mesmo assim não temos tratamentos eficientes. E, portanto, o objetivo desse estudo é fazer um programa de formação, uma residência, vamos falar assim, de cirurgiões oncológicos em constante evolução, que atenda essa necessidade que o país tem. Qual que é a realidade do dia? No Moçambique, os pacientes com suspeitas de doença cancerosa encaminhados, como eu falei, ao Hospital Central de Maputo, da capital, que é o único hospital com capacidade de um tratamento, entre aspas, complexo para o câncer, mas qual que é o problema? Que os pacientes que já estão precisando de fazer uma quimioterapia, radioterapia, já são encaminhados para outros países, para o estrangeiro, porque não tem essa capacidade no momento. Atualmente não tem cirurgiões oncológicos formados na instituição, no hospital. E no país deles não tem nenhum cirurgião oncológico de Moçambique. Por isso que eles foram, os cirurgiões gerais criaram esse estudo. Então, para resolver e cumprir o objetivo, vai fazer o seguinte: frente ao aumento de pacientes oncológicos e baixa disposição de profissionais, se planeja desenvolver um plano de estudos, uma residência por meio de uma metodologia de consenso de 24 meses, com uma bolsa para uma formação oncológica cirúrgica adequada para essa realidade que a gente tem, que eles têm no momento, com esse aumento de casos. Eu vou falar um pouquinho desse método DELFI, que é um método novo que está se implantando, e esse estudo aqui, o primeiro estudo que utiliza esse método DELFI na África toda. O modelo de estudo é uma técnica sistemática para coletar e transformar opiniões. As opiniões, de onde que vêm? Vêm dos especialistas na área. Tem que ter muitos especialistas que estejam, por exemplo, nesse caso, oncologistas, clínicos, cirurgiões oncológicos do estrangeiro, radio-oncologistas, patologistas, que sejam membros de um centro oncológico para criar essas opiniões e formar um consenso de grupo. Qual que são o que faz esse consenso tão bom, aquele de David? Que evita a possibilidade que o especialista melhor posicionado seja o mais influente, porque ninguém vai ser o mais influente, ele vai ser as opiniões conjuntas de todo o grupo que vão ser o consenso de chegar numa ideia central. Nesse estudo, basicamente, foram escolhidos 23 indivíduos para esse estudo, entre todas as especialidades que falei. E foi criado um subgrupo que vai manejar, né? Tem alguém que orientar o processo todo, que vai ser tomado por esse consenso DELFI. Como que foi, como começou esse processo? Começou com a implantação do questionário. No primeiro objetivo, eles vão ter 3 linhas, 3 rodadas que vai ter esse consenso. Na primeira rodada, as 3 rodadas foram entre fevereiro e novembro de 2019. Os julgamentos e opiniões dos participantes permanecem anônimas só para o painel de especialistas, e a primeira rodada foi feito um questionário com 10 itens. Esses 10 itens foram sobre os conhecimentos básicos de oncologia cirúrgica, equipamento, os tratamentos que tem cirúrgicos, oncológicos, tratamentos que tem para os diferentes tipos de doenças, a duração e o lugar de trabalho. Todos esses foram recolhidos como primeira informação na primeira ronda. Na segunda ronda, já com essa informação, foi construída uma proposta curricular
alcançando 80% do consenso. Isso quer dizer que 80% do pessoal que estava dando uma ideia concordavam com a mesma ideia. A terceira rodada foi coletados os dados das 2 rodadas anteriores e foi feita uma proposta final, que foi apresentada na reunião da Organização Africana de Pesquisa e Treinamento de Câncer no final de 2019, um mês depois de acabar essas 3 rodadas. Quais foram os resultados? Dos 23 especialistas contactados pela esta subgrupo de 3 pessoas, foram respondidas 15, ou seja, uns 65% na primeira ronda, e a taxa da segunda e a terceira ronda foi de um 80%, ou seja, 12 dos 15 participantes. Qual que foi o primeiro resultado? Que os princípios básicos da oncologia e cirurgia oncológica devem ser incluídos no currículo, ou seja, tudo o que tem a ver com princípios de oncologia clínica, tanto quanto de cirurgia oncológica, deve ser incluído dentro do consenso. Segundo resultado, tem que ser feito por pelo menos 24 meses após a residência de cirurgia. Acabou a residência de cirurgia, 24 meses mais para formar parte dessa acabar uma residência oncológica. O terceiro resultado deve ocorrer dentro do Hospital de Moçambique para ser criado uma nova área de trabalho no hospital, como também vão fazer estágio no exterior. Esse foi o terceiro resultado que todos concordaram. Quarto resultado foi a bolsa dentro do programa, foi concordado pelos especialistas que tem que ser recebida uma bolsa. E a quinta proposta final foi dividido em componentes teóricos, duração do curso, localização, metodologia e habilidades técnicas e competências mais específicas para antes de apresentar essa proposta. Como discussão, é o primeiro estudo, como eu já falei, na África, que utiliza o método Delphi, aquele método de 3 rodadas. A porcentagem de taxa de respostas foi altíssima, pelo que adiciona credibilidade no estudo. E já no final foi criado esse consenso para uma residência com bolsa de oncologia cirúrgica de 48 meses, de 24 meses, com atividade em Moçambique, tanto quanto como estágios estrangeiros. E a criação de uma unidade oncológica cirúrgica foi alcançada. Este programa foi aprovado no final e tem início previsto para esse ano 2021. Como conclusões, tem que a residência de oncologia cirúrgica em Moçambique será baseada numa bolsa de 24 meses após a residência de disciplinas cirúrgicas. O currículo de aprendizado será baseado nas doenças oncológicas locais mais prevalentes e a metodologia dele foi fundamental para determinar esse consenso. Esse é um estudo feito pelos residentes de cirurgia geral pela necessidade que apresenta o país e a necessidade pelo fato da alta mortalidade que tem nesse país e as baixas possibilidades de especialistas que não são formados lá, que precisam mais quantidades de médicos formados lá e um trabalho maior para satisfazer essa demanda que tem nesse país. Muito obrigado. Quero dar os parabéns, Edu, pela aula, excelente, um artigo bastante oportuno para a gente. Edu, você tem algum comentário que você quer fazer a respeito dessa realidade africana lá? Tenho sim, doutor Igor. Eu achei uma ideia incrível que sai da cabeça dos residentes, sempre para aumentar, evoluir de um aprendizado que sempre é baseado, né, nos professores, nos chefes, né? E mais ainda pelo fato da necessidade que tem no país. A gente tem a oportunidade, por exemplo, do meu caso estrangeiro, vir para o Brasil e evoluir todo o aprendizado que vocês, como chefes, me brindam, e eu levar para meu país também com um conhecimento a mais. Eu acho isso ótimo como um residente de cirurgia ter na cabeça sempre. Temos uma problemática no nosso país, temos que tentar sempre melhorar e criando esses estudos são uma ótima opção para você chegar na sociedade, chegar no algo que você quer e, como foi falado na conclusão, eles conseguiram essa residência e com bolsa e 24 meses e achei uma ótima ideia, sabe? Eu acho relevante isso que o Eduardo falou, porque nós sempre pensamos na situação em que a gente possa beber
desse conhecimento fora do país, principalmente, né? Os fellows ou as residências em programas fora do Brasil, a gente já chega com tudo isso pronto. Agora, e os países que estão por construir? Então, hoje eu quero dizer para todos aqui que estão, né, residentes, acadêmicos, que a residência em cancerologia cirúrgica, né, ela foi instituída em 3 anos. Hoje a gente faz 3 anos depois da formação de cirurgia geral ou de cirurgia geral básica, e nós temos, né, nisso tudo, a vivência direta em aparelho digestivo, mama, tórax, pele e anexos, pelve, uro, gineco. Aí ainda tem a possibilidade de rodar na radioterapia, na oncologia cirúrgica, na anatomia patológica e mais 3 meses fora em algum serviço de especialidade que você pretenda. Para além disso, tem instituído o R4 na cirurgia oncológica, que pode ser interpretado como R7 ou como R8, né? Que, por exemplo, quando a gente tem as aulas do Erlon aqui, foi uma das pessoas próximas a mim que fez esse R+, em torácica, que é 1 ano mais de experiência numa subespecialidade, né, numa área de concentração específica da formação. Então, isso é muitíssimo importante, porque assim, as interlocuções do cirurgião oncológico vão passar por todas essas áreas, muitas das vezes em abordagens multissistêmicas, em possibilidades da interdisciplinaridade naquilo que toca principalmente o diálogo com a anatomia patológica, com a radioterapia e com a oncologia clínica, e sem falar na multidisciplinaridade que se tocam das outras especialidades. Ao longo da noite, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, e principalmente com a presença dos nossos convidados. A gente dá seguimento agora com a aula do Dr. Rodrigo Dabes, R1, quase 2, do Hospital Regional de Betim. Você está me escutando aí, Dabes? Estou escutando sim, Igor. E você? Beleza, vamos lá? Sim, senhor. Só compartilhar aqui. Está aparecendo já? Carregando. Pronto. Boa noite a todos. Sou o Rodrigo. R1 ainda, só a segunda que vira R2, lá do Hospital Regional. Me foi pedido para apresentar rapidamente esse capítulo de livro, na verdade, né? Não é um artigo científico, sobre os princípios do estadiamento no câncer. Bom, começar com uma breve introdução, ressaltando a importância do estadiamento na oncologia, não só na oncologia cirúrgica. Tem importância fundamental no prognóstico desse paciente, adequar o tratamento para esse paciente, a admissão em estudos clínicos visando novos tratamentos, comparação de resultados e avaliação desses resultados nos tratamentos já instituídos, e acompanhamento do tratamento ao longo do percurso desse paciente, uma doença que é tão devastadora, tão longa, tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia. Esse capítulo ele enfatiza muito esse sistema de estadiamento que todos nós conhecemos, que é o TNM, tumor, nodo, que são os linfonodos, e a metástase. É um estadiamento proposto pelo Comitê Americano. Ele é tipo específico para cada tumor, então todos os tumores praticamente têm esse estadiamento. Ressalta algumas exceções, o câncer pediátrico, alguns tumores específicos, linfomas, etc., vão usar outras classificações. Alguns tumores têm alguma classificação um pouco diferente, mais relacionada com o tipo de tumor, como exemplo de a gente usa o Gleason. A 8ª edição, que foi publicada em 2018, ele foca em 4 características principais para esse estadiamento. Estadiamento anatômico, características do tumor, ele fala ainda do perfil do paciente e do meio que a gente vive, o meio que esse paciente está inserido. Essas siglas são só para ressaltar a quantidade de organizações, a quantidade de órgãos fundamentais para compor essa mesa, esse comitê. E eles se baseiam nessas várias publicações de patologia, de radiologia, de clínica cirúrgica, de tudo isso para fazer esse estadiamento, mostrando a força que tem de evidência nesse tipo de estadiamento.
Bom, falando propriamente, chamando atenção para algumas coisas, o TNM a gente costuma conhecer, mas algumas siglas, alguns prefixos não são tão naturais no nosso convívio. Ele fala de categorias, então o TNM ele pode ter uma classificação clínica, que é antes do início do tratamento, e ele utiliza qualquer informação disponível. Muito interessante que não necessariamente precisa de imagem. A gente fica tão preso na questão da tomografia, da ressonância. Qualquer informação clínica pode ser utilizada para iniciar esse estadiamento. A gente tem uma classificação patológica, que vai levar em conta os achados cirúrgicos e patológicos antes de terapias adjuvantes ou sistêmicas. A gente também tem uma classificação pós-terapia sistêmica ou radiação, ou pós-neoadjuvância. E aí a gente tem esse prefixo Y, sendo que esse prefixo Y também vai ser acompanhado do prefixo C, da classificação clínica, ou do prefixo P, da classificação patológica, dependendo do caso. A gente também tem um prefixo R para recorrência ou retratamento desse câncer, e a gente tem um prefixo A quando o estadiamento é feito durante uma autópsia. A JCC também ela classifica grupos de estadiamento prognóstico, quando ela associa a classificação TNM, mas fatores prognósticos específicos para cada tipo de tumor. Aqui eu quis colocar também essa questão do tumor residual, que esse R, que a gente, principalmente nosso convívio cirúrgico lá no regional, todo dia quase a gente opera algum caso assim, que a gente também é capaz de avaliar isso. Um RX que não pode ser avaliado, tumor residual, R0 sem tumor residual, e aí vai depender do resultado do patológico, o R1 tumor residual microscópico, R2 tumor residual macroscópico, quando a gente, por exemplo, não consegue retirar todo o tumor primário. Essas classificações, essas letrinhas todas são interessantes para a gente ler, para a gente entender com o que a gente está lidando, mas eu considero que o principal de tudo isso é definido por essa frase aqui. O estadiamento oncológico ele não é estático, ele muda, ele se atualiza, ele no próprio paciente, de acordo com o timing que ele está, de acordo com a janela que ele está, ele pode ser alterado. Isso é muito interessante, isso dá uma visão geral muito boa e permite a troca de informações com uma precisão incrível entre um médico, entre o serviço, entre várias sociedades diferentes. Como eu acho isso muito árido, falar apenas das letras e tudo mais, eu trouxe esse exemplo, vai ser o único exemplo por questão de tempo, para simbolizar, acho que todo mundo já teve acesso, já teve conhecimento dessas tabelas do adenocarcinoma coloretal, classificando então o T, tumor primário, chamar a atenção aqui para esse TX, esse sufixo X, quando não pode ser acessado, o TIS, quando é um carcinoma in situ, tem várias outras classificações, o capítulo é extremamente completo nesse sentido, ele possui regras muito específicas, e aí essas subclassificações, então T pode ir de T1, T2, T3, T4, e ainda subdivisões, a depender do tipo de tumor, T4A, T4B, linfonodos também dessa forma, o N1 e o N2 também subdivididos de acordo com a quantidade de linfonodo regional, e o M, M0 e M1 sendo M1A e M1B. Chamar a atenção que o M não tem MX. Se a gente não possui uma indicação clínica ou patológica de metástase, é considerado ausência de metástase à distância. Com essas informações, com o TNM completo e apenas com essas 3 características descritas, que a gente pode falar no estadiamento. Então, a gente tem o estadio 0 indo de 1 até 4, geralmente, sendo que no 4 são os pacientes com metástase, não importando qual o T e qual o N, e os outros estadios, podendo definir ainda subdivididos, o estadio 2, por exemplo, A, B e C. E aí você estratifica esse paciente de uma forma a direcionar o tratamento. Além disso, o prognóstico do paciente também.
Então, não necessariamente um tumor de estadio 3 tem um prognóstico pior do que um tumor de estadio 2. Então, essas subdivisões vão impactar diretamente no tratamento que a gente vai fazer, na droga que a gente vai usar, na opção cirúrgica, na adjuvância e todas essas particularidades da oncologia. Por fim, eu queria concluir ressaltando alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, a importância do registro correto de informações. A gente não tem essa cultura, a gente não tem essa prática de identificar esse estadiamento, nem o TNM. Geralmente a gente coloca, a gente vê neoplasia gástrica, adenocarcinoma de cólon, mas não costuma ter esse refinamento. A importância do exame clínico do médico assistente sendo ressaltada por essa não necessidade do exame de imagem, não necessidade do exame patológico para iniciar esse cuidado que vai ser prolongado. E esse refinamento das classificações, eu não coloquei aqui, mas ressalta ainda mais a importância dessa multidisciplinaridade. Tem o patologista, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, o clínico geral, por que não? O cirurgião geral, como a gente vê no hospital regional, é um paciente que chega primeiro para a gente por inúmeras particularidades do Brasil, dos nossos pacientes. As novas técnicas vão entrar muito nesse contexto, então novas técnicas focadas num tipo de tumor, num estadiamento de tumor, e você consegue refinar isso a graus muito, muito refinados, então grau de diferenciação, invasão linfovascular, a resposta à terapia, tumores sincrônicos, metacrônicos vão ter certas peculiaridades, os linfonodos sentinelas, no caso de melanoma, por exemplo, que é a gente sempre lembra. E ele ressalta também nesse capítulo, que eu acho que é um negócio muito interessante, que é a proposta de incorporar características do paciente e do meio nas futuras classificações. Tem o estadiamento, Rodrigo, nós estamos sem seu áudio. Bom, ficamos sem o áudio do Rodrigo, e eu acho que ele pode ter caído, mas de toda forma a gente dá seguimento aqui. Assim que ele conseguir entrar de novo, a gente consegue prosseguir a conversa. Então, por que eu trouxe a posição hoje, né, de uma classificação tão usada no mundo inteiro? Porque há necessidade de a gente pensar que na nossa especialidade cirúrgica, né, a classificação do TNM, ela tem uma importância muito grande no conjunto em que esse tumor vai ser abordado por uma proposta cirúrgica, mas os diversos segmentos, né? O correto seria que todos os tumores pudessem ter essa classificação desde o início, como o Rodrigo colocou, assim, desde o primeiro momento do diagnóstico, desde a questão que envolva, né, um achado incidental de uma imagem, desde uma situação em que clinicamente se tenha, né, uma lesão em que se possa observar alguma característica de definição. E no segmento disso, esse TNM é uma forma que cada vez mais se agrega, onde possa se pensar o estadiamento não somente pelo tratamento, como pelas propostas de tratamento, né? Então, tudo isso muda radicalmente o que... Voltei, Igor. Beleza. Pode falar aí, Rodrigo. Aproveita e faça os comentários, então. Deu para ir até o final, caiu aqui, eu nem vi, eu estava com a aula no modo cheio aqui. Deu para quando você falava que as próximas tendências são incorporar características pessoais. Perfeito. Né? Perfeito, era o final do artigo, do capítulo, o final da apresentação mesmo. Bom, o comentário que eu tenho para fazer é mais nesse sentido, esse refinamento
do estadiamento oncológico, focando cada vez mais na individualização do tratamento, né? A gente tem um refinamento que chega a níveis absurdos, até questão genética. O câncer, por exemplo, de mama tem essa particularidade, né? A influência dos genes no prognóstico e tudo mais. E nessa questão do registro de informações. Eu acho que tem que fazer parte da nossa formação como cirurgião geral, uma vez que nós somos, muitas vezes, a porta de entrada desses pacientes, antes do encaminhamento à comissão. Eu acho que já tem esse timing para a gente poder colocar uma informação a mais, para quando ele chegar no oncologista, para quando ele chegar no cirurgião oncológico, etc. A gente costuma fazer muitas cirurgias só para tirar o paciente da urgência, faz uma colostomia descompressiva, mas já permite a avaliação desse tumor, permite a coleta de biópsias. Enfim, eu acho que a gente tem importância também nesse primeiro contato com o paciente, muitas vezes, infelizmente, paciente oncológico. Eu aproveito, né, o que o Rodrigo disse, e primeiro queria sugerir a seguinte situação, que todos possam ter conhecimento a respeito da classificação, né? Uma classificação que ela tem uma história, ela tem uma necessidade na continuidade nos segmentos que se participam, né? A gente tem que pensar sempre o modelo de uma radial, assim, tudo apontando para a condição do tumor, mas ao mesmo tempo tudo se espalhando diante das especialidades, subespecialidades. Então, a característica patológica, ela vai trazer algumas nuances diferenciadas para a gente, talvez de uma cirurgia que ficou, né, em dúvida quanto a algumas situações. A própria condição clínica, no momento em que se estabeleceu o restadiamento por imagens, e que a imaginologia também entra para poder nos trazer esses dados, e aí, de repente, durante a cirurgia, você vê que tem algumas outras circunstâncias com as quais você vai acumular, ou seja, a leitura do paciente ela é muito mais importante, mas com isso é uma ferramenta super bem distribuída em todas as circunstâncias, né? Se vocês verem hoje as grandes sessões de comissões de tumores, você vê que, por exemplo, a radiologia sempre traz essa possibilidade de um estadiamento radiológico, né? A patologia traz com tudo aquilo que a gente fornece, a oncologia clínica propõe um tratamento junto com a radioterapia a partir de situações em que os protocolos já são tratados dessa forma, e a gente também definir algumas condutas, né? Por exemplo, hoje, o tumor de esôfago, né, do carcinoma in situ até o T1, né, a gente tem uma postura bastante diferenciada, o T2 como alguma coisa crítica, se pensar em cirurgia, ou resgate, T3 e assim por diante. Então, qual o conselho que eu dou para todos os residentes e para os diversos acadêmicos que estão aqui, que vão nos acompanhar? Primeiro, hoje em dia, aplicativo de celular você tem tudo isso pronto, né? Você tem lá a forma de classificar conforme o último consenso de 2018. Então, andar com isso no bolso é interessante para vocês saberem, né, o que a gente vai fazer e está tomando como decisão cirúrgica, ao mesmo tempo, o que vocês estão conversando com as especialidades afins, né? Segunda coisa, que vocês possam imaginar, tal como o Rodrigo disse, que a grande evolução foi trazer as novidades tecnológicas, né? Hoje em dia, a ressonância magnética muito mais sensível e específica, tomografia muito mais sensível e específica, né? As possibilidades da biologia molecular, do rastreio genético, as biópsias líquidas, tudo isso só tem agregado para que a gente faça cada vez mais a questão do TNM, ela ser sólida e, obviamente, né, contextos vão ser acrescentados com o passar do tempo e que dizem cada vez mais sobre a peculiaridade dos tumores, em que a gente está chegando à conclusão que alguns tumores descritos na sua raiz, né, como idênticos, têm comportamentos completamente diferentes em outros tipos de rastreio e outros tipos de proposta. Então, para casa para todo mundo, né? Baixa depois da aula o aplicativo, a classificação TNM, ou entra nos sites todos, ou peça, talvez, né? Antigamente o INCA dava esses livrinhos, mandava para casa, e vocês podiam fazer essa colinha, porque isso é extremamente importante, ninguém tem tudo isso de cabeça, sem pensar nas atualizações, sem pensar nas coisas que possam ser conversadas ou divergências sobre o assunto. Bom, damos continuidade aos assuntos da noite. A gente tem agora a apresentação do Matheus Mozinho, que é R1 quase 2 do Hospital São Francisco. Me escuta aí, Matheus. Boa noite, doutor Igor. Escuto sim. E hoje? Vamos.
Deu certinho aí? Compartilhou? Tudo certo. Só botar em tela cheia aqui. Aí, agora foi. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus, sou residente de primeiro ano de cirurgia geral do Hospital São Francisco. Essa semana eu fiquei responsável pela apresentação do artigo que vai tratar sobre o status performance. Esse artigo ele foi publicado na revista de Oncologia Clínica, é um artigo recente, publicado agora em junho de 2020, né, um artigo menos de um ano aí. Bom, então o artigo primeiro ele começa apresentando esse status performance, que foi criado há cerca de 40 anos, né? Surgiram duas escalas e uma foi uma adaptação da outra. A primeira foi a escala de Karnofsky, que vai classificar o paciente, né, de acordo com o estado desse paciente, de 100 até 10%. Então, 100% seria um paciente sem sinais ou queixo, sem evidente de doença, até os pacientes mais críticos, né, os últimos estadios, paciente muito doente, necessitando de suporte, moribundo, morte iminente. E teve digamos assim, um aperfeiçoamento dessa escala, né, que foi a escala performance, que vai graduar o paciente em 5 pontos, né, aqui não está o quinto ponto, que seria o paciente que já evoluiu a óbito, e no grau 0 seria, então, um paciente completamente ativo, paciente capaz de realizar todas as suas atividades sem restrição. O grau 1 seria um paciente com restrição a atividades físicas só rigorosas, é capaz de trabalhos leves, de natureza sedentária. Nível 2, paciente capaz de realizar todos os autocuidados, mas incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho. Ele consegue ficar de pé aproximadamente 50% das horas em que o paciente está acordado. Nível 3 é um paciente capaz de realizar somente autocuidados limitados, confinado ao leito, ou cadeira, mais 50% das horas em que o paciente está acordado. E o nível 4, paciente completamente incapaz de realizar autocuidados básicos, totalmente confinado ao leito ou à cadeira. Então, o objetivo do artigo vai ser trazer os benefícios, né, e os pontos fracos desse status performance. Então, ele começa elencando os principais benefícios desse status performance. É uma escala extremamente simples, com poucos pontos a serem avaliados. É uma escala que tem baixa variabilidade intra-observador e ela é de fácil concordância por toda a equipe multidisciplinar que aplicá-la. Ela auxilia no prognóstico no contexto dos cuidados paliativos e ela pode ser preenchida pelo próprio paciente, né? O próprio paciente ele consegue se encaixar nessa classificação. Esse artigo foi publicado no Reino Unido e 90% dos profissionais de saúde do Reino Unido utilizaram essa escala como parte da sua avaliação em pacientes oncológicos. No Reino Unido, ela também foi utilizada para filtrar financiamento para novas terapias contra o câncer. Entretanto, ela é pouco utilizada fora da oncologia, né, com raras utilizações aí no contexto da nefrologia e da geriatria. Bom, agora ele começa a falar os pontos fracos, né, que é o principal objetivo do artigo, que é elencar os pontos fracos desse status performance. Apesar de ser generalizado, o seu uso ainda não é universal, então ainda tem muitas tomadas de decisões indo contra os resultados obtidos com o status performance. A simplicidade dessa escala é a principal desvantagem, porque ela não consegue fazer uma avaliação individualizada, principalmente nos pacientes mais complexos, pacientes com múltiplas comorbidades. Ela não avalia a função músculo-esquelética ou disfunções orgânicas, por exemplo, cardíacas, respiratórias. Ela não consegue avaliar o status de cognição e de humor desse paciente, não avalia o status social, e a pontuação obtida com a história colhida pelo médico é subjetiva e propensa a viés, né? Ou seja, se o médico colhe uma história diferente um do outro, né, esse paciente pode ser classificado também de forma diferente. E para exemplificar essa diferença na classificação, ele trouxe aqui uma tabela em que você tem dois pacientes, ambos pacientes com 75 anos, diagnosticados com câncer de pulmão, e esses pacientes iniciaram a sintomatologia no início do diagnóstico. Então, o primeiro paciente aqui é um paciente classificado como status funcional independente, é um paciente sem comorbidades significativas, o paciente que usa de medicação somente estatina, um IMC de 29, sem déficits cognitivos, e status social, ele vai ao atendimento clínico com a esposa e com a filha. O segundo paciente é um paciente completamente diferente, é um paciente que precisa de ajuda para sair de casa, paciente que teve queda recente, paciente diabético, hipertenso, com doença arterial cardíaca, paciente que usa mais de 5 medicações, o IMC é mais baixo, o IMC de 19, vem com perda de peso, perda de apetite, anda mais esquecido. Então, são dois pacientes completamente diferentes e que, de acordo com a escala do status performance, são classificados como nível 2, né, para você ver a diferença de acordo com a classificação dos tipos de pacientes, né, pacientes mais complexos classificados da mesma forma.
Aí o artigo, então, ele vai tratar, né, por que de 40 anos para cá essa escala, né, ela ficou tão, teoricamente, desatualizada e por que ela não está conseguindo classificar bem esses pacientes. Então, tiveram mudanças de paradigmas, né, o avanço da quimioterapia, das modalidades de tratamento, imunoterapia, radioterapia, e também a mudança no perfil dessa população, né, com o aumento da expectativa de vida, os pacientes vêm apresentando múltiplas comorbidades, também o uso da polifarmácia e, consequentemente, uma necessidade de uma abordagem mais individualizada. E a escala do status performance ela acabou falhando justamente nesses pacientes mais complexos. Então, o autor ele traz que o paciente mais complexo ele deveria ser avaliado de acordo com o conceito de fragilidade. Ele define o conceito de fragilidade da seguinte forma: a capacidade de reconhecer que um indivíduo não pode ser capaz de recuperar a sua linha de base funcional se fisicamente estressado, além de ser uma consequência de um declínio cumulativo em muitos sistemas fisiológicos. Esse conceito de fragilidade ele é independente dos conceitos de comorbidade, de idade, ou seja, um paciente ele pode ser mais velho, mas não necessariamente um paciente frágil. Então, ele traz ferramentas, né, que possam complementar essa escala e que possam avaliar o paciente de uma maneira mais completa. Então, ele traz essa tabela, ele enumera diversas escalas, né, aqui do lado, na coluna da direita, diversas escalas que poderiam complementar essa escala do status performance. Então, escalas que avaliariam a saúde psicológica desse paciente, escalas que avaliariam pacientes com múltiplas comorbidades, escalas para avaliar o nível de cognição, escalas para avaliar até a polifarmácia, né? Ele não entra em detalhes sobre cada escala, mas ele lista, né, diferentes ferramentas que poderiam auxiliar nessa complementação, né, da escala do status performance. E de propostas, então, ele traz o seguinte: uma escala ideal, né, para avaliar esses pacientes mais complexos, ela deveria ser capaz de identificar quais pacientes irão se beneficiar ou não dos tratamentos, bem como também conseguir prever as complicações desse tratamento. O histórico das atividades de vida diária deve ser parte indispensável durante a avaliação de qualquer um desses pacientes. Ele cita a escala de Bartel, a escala de ASA, né, para avaliar essas atividades de vida diária. Avaliação de função, medidas simples que podem ser aplicadas, como medida de força, de pressão manual ou de velocidade da marcha. 1 em cada 3 pacientes com marcha lenta são frágeis. Então, medidas simples que podem melhorar a classificação. E ele elege o score de fragilidade clínica como o possível sucessor ou o score mais completo para vir a substituir esse status performance. Esse score de fragilidade clínica ele consegue oferecer maior diferenciação que o status performance, já possui amplo uso na atenção secundária. Agora, na pandemia de Covid, ele foi o teste, o score mais utilizado na triagem dos pacientes no Reino Unido. Ele consegue reconhecer a fragilidade usando uma linguagem mais acessível, uma linguagem além dos limites da geriatria ou da oncologia. Entretanto, é um score que ainda é limitado porque é restrito para pacientes acima de 65 anos de idade. E para concluir, então, a análise do autor, ele conclui que essa escala, o status performance, é uma escala unidimensional, ela não consegue avaliar o paciente holisticamente, ou seja, como um todo, e indicar um tratamento mais eficaz e individualizado. O uso dessas novas ferramentas, dessas novas escalas, propicia uma melhor dimensão dessa fragilidade, morbidade e estado funcional do paciente. E não existem pontuações ou números mágicos, né, que vão ser capazes de definir o melhor tipo de classificação, mas sim uma avaliação multidisciplinar e o uso combinado dessas ferramentas e recursos de análise, né, para propor aí um tratamento mais individualizado e mais completo para cada tipo de paciente. É isso, obrigado. Matheus, parabéns pela aula, muito bom o artigo que você trouxe para que a gente possa pensar, né, no dia a dia dos nossos pacientes. Afinal de contas, a admissão de um paciente oncológico envolve circunstâncias da gente saber se o que a gente tem para ofertar a gente vai conseguir o êxito, principalmente, né, a cirurgia como sendo uma situação de trauma, uma situação mutilante, né? E que, ao mesmo tempo, as outras circunstâncias que envolvem o tratamento oncológico, onde se possa preparar e ativar ícones importantes para que esse paciente esteja o melhor preparado possível dentro da realidade do nosso dia a dia. Você quer fazer algum comentário, Matheus, a respeito do artigo? Não, quero sim. Eu particularmente achei um artigo assim bem interessante. Apesar do artigo não chegar à conclusão de uma escala que consiga substituir completamente, né, esse status performance, só de mostrar as ferramentas, eu achei que é um artigo que mostra, né,
como existem diferentes escalas que a gente consegue classificar um paciente como um todo, né? Existem diferentes ferramentas para a gente conseguir classificar. E hoje em dia é muito mais difícil a gente contraindicar uma cirurgia do que indicar uma cirurgia, né? E você conseguindo classificar e definir melhor o paciente, acho que consegue entregar um melhor tratamento. Eu acho muito importante isso, porque, na verdade, a gente não deve ficar obsessivo para que uma escala só possa nos prender, né? Assim, eu uso um exemplo, por exemplo, a escala de coma de Glasgow, que é uma coisa que é internacionalmente tratada e conversada sobre vários aspectos. Ela teve uma origem em um aspecto que isso se desdobrou demais para vários sentidos com os quais a gente trabalha, e possa entender que uma linguagem própria atingiu, na transmissão de cuidados e principalmente na abordagem com o paciente, aqueles objetivos de informação. Então, quando a gente fala das duas escalas, né, de Zumbrowski e de Karmovsky, que são escalas instituídas e que devem constar sempre no nosso prontuário, porque, de repente, você está fazendo encaminhamento para um paciente e aí alguém precisa de saber, né, no relatório, ou precisa de saber da sua evolução, até como que foi que você viu esse paciente. Ela pode ser evidenciada ainda com todos esses outros fatores que trazem para a gente o contexto social, psicoemocional, a questão da atividade do paciente, as questões aplicadas ainda à vida desse paciente, os fatos com os quais as limitações trouxeram ou não um declínio da parte emocional, um declínio da parte motora e assim por diante. Então, qual é o meu conselho hoje para os residentes e para todos os acadêmicos? Primeiro, tomem conhecimento da escala básica, né? Assim que vocês tomarem a oportunidade de abrir um prontuário para o paciente oncológico, a gente já chegou à conclusão aqui que o TNM é de grandíssima importância e, ao mesmo tempo, dentro do exame físico, né, quando você vai lá, examina o paciente, pesa o paciente, traz o histórico e esse contexto a respeito da vida funcional e social do paciente, e escreva isso relacionando intimamente direto a essa escala de um status performance. Porque, a partir dela, a gente vai ter uma padronização naquilo que a linha de cuidados pode ofertar e naquilo que ele tem condição de receber, né? Por mais que você tenha lá um tumor de cabeça de pâncreas no paciente, numa fase inicial, que possa ser restrita à papila, que não tenha linfonodos comprometidos visualmente, que tenha uma situação que você sabe que tem plano de clivagem, se for, né, um senhor de 100 anos de idade, acamado, sem condição funcional para poder suportar essa cirurgia, não tem jeito. Se você for pensar, por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação do paciente, né, por meios em que se enquadrem aí a oncologia clínica ou a radioterapia, esse paciente ele tem que suportar a droga que está sendo dada para que ele possa melhorar a sobrevida e as respostas que ali possam estar, né? Então, eu quero que vocês, antes de tudo, possam pensar e tratar, a partir de agora, com um olhar diferente, essa possibilidade, essa classificação. Vamos ainda nos princípios da cirurgia oncológica, agora para a aula do Juan. O Juan, ele é R2 do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Você me escuta, Juan? Boa noite, doutor Igor. Escuto sim. Ótimo. O Juan vai trazer para a gente um artigo muitíssimo interessante e trouxe também para a gente, que eu tenho a grata surpresa de estar aqui, e a felicidade da doutora Sônia Boechat, que depois deve participar, de certa forma, com os comentários dentro dos princípios aqui, e colocando para vocês, né, a importância de aspectos que são muito diferentes do que em outras especialidades em que, né, não articulam essa interdisciplinaridade. Vamos lá, Juan? Vamos lá. Boa noite, meu nome é Juan Manuel Soria, sou R2 da equipe da Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Muito obrigado, doutor Igor, pela oportunidade. Boa noite, colegas. Dentro dos princípios básicos da cirurgia oncológica e das biópsias em oncologia, temos os objetivos principais, que são métodos comuns para obter biópsias, as regras gerais para a amostragem adequada das lesões neoplásicas e uma nova tendência na prática da patologia cirúrgica. Na era da medicina do câncer, as funções das biópsias são muito maiores
que o que antes era visto. Agora é para identificar um processo neoplásico, diagnóstico histológico, orientar a terapia, inclusive por biomarcadores, detectar progressão, prever pronóstico e orientar a terapia da próxima linha ou desenvolver e avaliar biomarcadores novos. Quais são as limitações? As biópsias que não representam uma lesão principal, estas geralmente são biópsias superficiais, biópsias que são tomadas numa área de necrose do tumor, a inflamação mesmo do tumor pode ser, e artefatos. Nestes, muito comuns, a cauterização e a trituração da biópsia por um manejo inadequado do material biológico. Dentro dos tipos das biópsias, a gente tem biópsias por agulha, tanto por agulha fina, onde a gente só vai fazer uma análise da citologia deste. Uma agulha grossa, uma agulha central, uma amostra muito maior, onde a gente já consegue olhar fragmentos que a gente consegue avaliar o tumor mesmo. Biópsia endoscópica, esta basicamente é a secção da mucosa e das vísceras. Biópsia cutânea, uma remoção do núcleo de tecido. Isto é muito importante, que tem que ser incluído o subcutâneo para que seja uma amostra ótima. As biópsias abertas, estas são incisionais, que seria uma biópsia em cunha, a lesão, e uma biópsia excisional, que a gente tentar abarcar o total da lesão. E uma biópsia em líquido, estas são as biópsias que estão revolucionando a medicina atualmente, onde a gente faz uma análise tanto de sangue e de fluidos corporais. Também pode ser em saliva, e líquido pleural, e tanto líquidos abdominais. Aqui temos uma amostra dos diferentes tipos de biópsia, tá? E uma biópsia líquida. Este é o boom da medicina de agora, o que está revolucionando em biópsias ultimamente. Um método não invasivo e fácil para acessar também na prática clínica. Os biomarcadores principais, a gente analisa células, o DNA dessas células, inclusive a gente analisa os exosmosos que contêm microRNA. As vantagens: rápido e fácil de obter, não invasivo em comparação aos outros métodos, com custo mais baixo, e dentro da utilização clínica tem finalidades diagnósticas para identificação e rastreamento do tumor e orientações terapêuticas que a gente vai planejar futuro. Isso é muito importante, gente. As biópsias, elas têm que ser feitas incluindo uma área normal de tecido e uma área doente, porque se a gente incluir só uma área necrótica, a biópsia não vai dar certo. Tentar fazer as biópsias muito mais numerosas em lesões grandes. Os focos de diagnóstico podem estar presentes apenas focalmente, tá? E a variabilidade dos padrões do crescimento pode existir, dependendo da lesão. E identificar os focos invasivos. Que a gente tem como olhar aqui uma biópsia por incisão e uma biópsia endoscópica corretamente tomada. Dentro da citogenética, temos a detecção da presença de RNA e DNA, a imunohistoquímica, que temos as mutações, e também já tem a capacidade de olhar os microsatélites aí, para quê? Para um rastreio de câncer familiar, dentro da detecção de translocações específicas, um shoot and blood, e dentro da identificação de oncogenes e supressão tumoral, e a sua vez fazer um diagnóstico diferencial e uma previsão da resposta terapêutica direcionada, especialmente com biomarcadores. Muito obrigado, Dr. Igor, pela oportunidade. Bom, eu te agradeço bastante. Acho que é muitíssimo produtivo que todos saibam, né, a respeito de um aspecto fundamental que vai nortear bastante, né, as condições plenas do paciente oncológico, né, no tratamento, no segmento e assim por diante. Você quer fazer algum comentário a respeito da sua aula, Juan? Quero sim, sem dúvida, agora que a gente tem um conhecimento maior das biópsias, ver com um olhar diferente a importância da biópsia, principalmente nos colegas de a gente que estão trabalhando em procedimentos tanto cirúrgicos como intervencionistas. A importância de uma biópsia bem tomada, com um relato médico
bem enfocado é fundamental para o diagnóstico e pronóstico, enfocando um tratamento adequado para o paciente. Nós vamos dar continuidade, vou abrir depois para o final para os comentários, né? A gente tem a presença aqui da doutora Sônia e do Dr. Marcos André, e aí eu acho que depois a gente, como sempre faz aqui nas nossas aulas, podemos fechar para a moçada nova aí um pouco da experiência do que a gente vive no nosso dia a dia. Por fim, a gente tem agora o nosso último artigo da noite, que vai ser apresentado pela Tereza. Ela é R3 do Hospital Socor, essa de fato é R3, né? Já virou. E aí, a seguir, a gente abre os comentários para todos os convidados. Me escuta aí, Tereza? Sim. Vamos lá? Vamos. Foi? Ainda não. Peraí. Acho que agora vai. Pronto. Ótimo. Então, boa noite. Meu nome é Tereza. Eu sou especializanda de cirurgia geral do Hospital Socor. Vou dar continuidade à última aula sobre princípios em cirurgia oncológica. Coordenador de serviço é o Dr. Marcelo Girundi e a coordenadora da equipe é a doutora Simone. Eu convidei a doutora Helena, que faz parte da equipe de nutrologia do Hospital Socor, para participar hoje também. Aí tem um print do artigo, que ele vai falar sobre o potencial prognóstico da pontuação do estado nutricional de controle pré-operatório, CONUT, na previsão da sobrevivência de paciente com câncer, uma revisão sistemática, publicada na Sociedade Americana de Nutrição em setembro de 2020. O método de busca, inicialmente, identificou 173 artigos, dos quais 32 foram incluídos na análise final. Todos os estudos incluídos eram do leste asiático, Japão, China e Coreia do Sul. E aí aqui a gente tem uma limitação, né, que pode restringir um pouco a utilização dos achados. Ele começa introduzindo, falando um pouquinho dos marcadores, dos biomarcadores prognósticos. O que é um biomarcador? Uma característica biológica que é medida para indicar a situação ou condição biológica do corpo. São avaliações de base das características da doença ou do paciente que podem prever o risco ou o resultado da doença, independente da terapia. Pode ser um atributo da doença, de acordo com o tamanho do tumor, estágio ou grau do câncer, ou uma característica individual de cada paciente, como idade, sexo, perda de peso. Eles são benéficos na previsão do resultado, no desenvolvimento de um plano de tratamento e na tomada de decisão em relação à implicação cirúrgica versus quimioterapia. O objetivo do estudo foi identificar sistematicamente o papel prognóstico do score CONUT pré-operatório nos resultados a longo prazo, pós-tratamento incluído. E aí ele coloca uma questão: o controle do estado nutricional é útil como um biomarcador prognóstico de sobrevida em paciente com câncer submetido à cirurgia? E ele vai utilizar 3 intervalos: o de sobrevida global, que é aquele do tempo desde a cirurgia até a morte geral ou o último acompanhamento; a sobrevida livre de recorrência, que é o tempo desde a cirurgia até a detecção radiológica ou histológica de recorrência, metástase ou progressão da doença; e a sobrevida específica do câncer, que é o intervalo de tempo da cirurgia até a morte relacionada ao câncer. O score CONUT, eu pesquisei uma tabela, não consegui colocar o anexo dela, mas ele detecta precocemente a desnutrição em todos os pacientes hospitalizados, através de 3 parâmetros: albumina sérica, concentração de colesterol total e contagem de linfócito periférico total. E aí, nessa tabela, ela classifica em normal, médio, moderado e forte, sendo o normal de 0 a 1, o médio de 2 a 4, o moderado de 5 a 8 e o forte de 9 a 12. Era uma tabela que eu não encontrei no artigo, mas era um anexo do referencial bibliográfico do estudo.
É interessante esses 3 parâmetros, por quê? Porque quando o paciente tem esse nível diminuído da albumina, ele se correlaciona com uma produção de citocina pró-inflamatória, associada à progressão do câncer. Enquanto o colesterol é um lipídio essencial para a manutenção celular. E a diminuição do nível de colesterol significa uma perda de colesterol na membrana dessa célula, que afeta a capacidade da célula imunocompetente de lutar contra a célula cancerosa. E a contagem de linfócitos, que pode mostrar um papel antitumoral por meio da indução da célula da morte celular citotóxica. Então, o que a gente tem? Que quanto mais alto o score CONUT, ele está intimamente relacionado a uma invasão e metástase de célula tumoral. Pode levar a uma sobrevida mais baixa. Aí o artigo começa a fazer relações desse tema, da pontuação em relação à sobrevida. E ele mostra em 24 artigos estudados a taxa de sobrevida global. E em todos esses estudos, mostrou que o paciente com pontuação CONUT mais alta tinha uma sobrevida global significativamente mais curta do que aqueles com a pontuação mais baixa. E nessa mesma análise multivariada, mostrou que em 91,7% dos estudos, ou seja, 22 desses 24, demonstrou que a pontuação CONUT foi um prognóstico independente de sobrevida global. 11 estudos investigaram a sobrevida específica do câncer, mortalidade específica do câncer, ou a taxa de sobrevivência específica da doença, em diferentes grupos. E todos indicaram que o paciente com um score CONUT alto tinha essa sobrevida específica do câncer significativamente mais curta do que aqueles com a pontuação mais baixa. E, de acordo com a análise, 90,9%, que são 10 desses 11 artigos, desses 11 estudos, relatou que o score CONUT foi um fator prognóstico independente da sobrevida específica do câncer. 19 estudos avaliaram a correlação entre o score CONUT e a sobrevida livre de recorrência, e em 52,6% desses estudos, relatou que o score CONUT foi um fator prognóstico independente para a sobrevida livre de recorrência. E 23 estudos investigaram a sobrevida livre de progressão, a sobrevida livre de doença e a sobrevida livre de recorrência, e 87% deles indicou que os pacientes com uma pontuação CONUT alta tinha uma sobrevida livre de recorrência significativamente mais curta do que aqueles com uma pontuação CONUT baixa. O que a gente tem de discussão, então? Que a taxa mais baixa de sobrevida global, em 100% do estudo, a sobrevida específica do câncer em 100% também e a sobrevida livre de recorrência em 86,7% foram relatadas em pacientes com câncer e pontuação CONUT alta. O papel prognóstico do score CONUT foi sugerido para predição em 91,7% de sobrevida global, 90,9% em sobrevida específica do câncer e 52,6% em sobrevida livre de recorrência. O prognóstico dos resultados, incluindo proliferação tumoral, sobrevida dos pacientes e complicações pós-tratamento em pacientes com câncer, demonstrou estar fortemente correlacionado com IMC, obesidade visceral e sarcopenia. O impacto prognóstico da pontuação CONUT na sobrevivência também foi relatado em idosos hospitalizados, pacientes com insuficiência cardíaca, doença hepática em estágio terminal, hipertensão e diálise peritoneal. O valor da AUC na curva ROC para o score CONUT em todos os estudos estava maior que 0,5 para prever essas 3 variáveis. Então, o score CONUT pré-operatório é um prognóstico confiável e independente marcador de sobrevivência em paciente com câncer. A sensibilidade e especificidade do score CONUT para a previsão da sobrevida estava no nível aceitado na maioria dos estudos, que foi maior que 50%. E essa diferença entre os estudos, possivelmente, pode ter sido porque não, aquele score que eu falei lá no início, ele não foi homogeneizado em todos. Eu vou mostrar no próximo slide um print. E parece que um score maior ou igual a 3 tem sensibilidade e especificidade aceitáveis para prever a sobrevivência. Então, aqui a gente pode ver que tem estudo que considerou de 0 a 1, de 2 a 3 maior que 4, teve outro que considerou alto como maior ou igual a 1, ou baixo igual a 0, e aí talvez por isso a gente teve as diferenças.
por causa desse ponto de corte que variou muito. A AUC do Scorconut, de acordo com a curva ROC, foi significativamente maior do que a AUC de cada componente, incluindo albumina, concentração de colesterol e contagem de linfócitos. Ou seja, o Scorconut ele é muito mais valioso quando ele é usado em conjunto do que quando ele é avaliado pelos componentes individuais, para predizer a sobrevivência. Depois, ele compara o CONUT com o IMC. Em 20 estudos, ele mediu essa relação e 60% deles mostrou que a alta contagem teve IMC significativamente menor. Mas a maioria desses estudos não indicou o papel do IMC como fator nutricional na predição de sobrevivência. Depois, ele fala também de acordo com o PNI, que é o Índice Nutricional Prognóstico, que avalia duas variáveis, a albumina e a contagem total de linfócitos periféricos. O Scorconut teve uma curva ROC mais alta para a previsão de sobrevivência do que o PNI. O PNI não foi um preditor independente de sobrevida em paciente com câncer, nem na sobrevida específica do câncer, em paciente com câncer coloretal, nem em paciente com carcinoma hepatocelular e carcinoma de célula renal. Então, avaliando isso coletivamente, a gente considera que, de acordo com esses resultados acima, o Scorconut ele tem uma maior acurácia prognóstica e é preferível em relação ao PNI, na predição de sobrevida. O CONUT, em relação ao CEA e o CA199, nenhum estudo incluído comparou a precisão do prognóstico, que é o valor da AUC na curva ROC, e desses marcadores de acordo com o Scorconut e a sobrevida. E vários estudos incluídos mostraram que o CEA e o CA199 contra o Scorconut não foram preditores independentes de sobrevida em paciente com câncer. Então, a gente precisa de mais investigações para esclarecer essa precisão do prognóstico. Como conclusão geral do artigo, a gente tem que o Scorconut pré-operatório alto está relacionado com a baixa taxa de sobrevida e é um fator prognóstico independente de sobrevida global e sobrevida específica do câncer após a cirurgia em pacientes com câncer. O Scorconut é um indicador fácil, barato, que não só pode ser usado para avaliar o estado nutricional, mas também é muito benéfico como um marcador prognóstico de sobrevida em pacientes com vários tipos de câncer. A avaliação da pontuação CONUT ajuda os médicos na tomada de decisão com relação às implicações cirúrgicas. Obrigada. Obrigado você pela apresentação, Tereza. Excelente apresentação, um tema muito bom do nosso convívio com o paciente oncológico, né? Porque o estado nutricional ele é de grandíssima importância para o segmento. Eu, antes de abrir para os comentários, eu queria saber a sua opinião. O que você aprendeu aí com esse artigo? Eu achei um artigo muito interessante, Igor, e ele é capaz de avaliar o estado nutricional do paciente e ele tem uma capacidade prognóstica, né, para resultado como progressão de doença, pós-cirúrgico, sobrevida. É um score que prediz esse estado nutricional de uma maneira muito precoce. E o legal é que ele foi avaliado em diversos tipos de câncer. A gente vê nas referências bibliográficas do artigo, tem urológico, tem um tanto. Ele, então, discrimina muito bem esses pacientes e ele é capaz de proporcionar esse melhor aporte e tolerância para o tratamento que a gente vai propor. Então, no caso, por exemplo, de cirurgia letiva, que a gente está acompanhando esse paciente internado, dá para chamar o suporte nutricional e a gente melhorar, né, esse paciente. Eu acho que isso é muito importante, que a Tereza está dizendo, e que todos aqui presentes, né, residentes e acadêmicos possam colocar na cabeça, é que, primeiro, ela traz para a gente alguma coisa que foge aquele jargão de falar a albumina do paciente está baixa, está alta. Tem fundamento para isso. Vocês podem ver que assim, foram tratadas 3 variantes lá e que raramente vocês escutam falar sobre as outras variantes. Portanto, há necessidade de conhecer e de saber muito mais a respeito do paciente para isso. Segundo, é um score de modelo fácil de aplicar e de transitar na inter e multidisciplinaridade que se empenha o paciente. Então, tanto o nutricionista quanto o nutrólogo poderão nos ofertar uma discussão saudável e, principalmente, para o paciente, aquilo que seja melhor para o tratamento. Lembrando que a nutrição, nesse momento, tem um papel de grande suporte no tratamento, né? Assim, a imunomodulação,
a circunstância do manejo do paciente naquilo que ele possa ter a quantidade certa do que vai receber, né? A gente tem que lembrar que existem síndromes em que pacientes não vão tolerar certos tipos de dieta e que a doença ela pode ser de consumo ou tratamento de consumo, e que, nessa magnitude, assim, o estudo tenta colocar de cabo a rabo uma série de variantes em que a oncologia se presta e que nós, cirurgiões, temos a obrigação disso. Como a Tereza falou, assim, a gente recebe esse paciente no pré-operatório e tem que ter essa circunstância. Né? Assim, todos aqui sabem, pelo menos assim, dos pacientes que eu convivo com eles, a necessidade desde o ambulatório, de fazer um ambulatório de nutrição, de fazer na internação uma interconsulta, uma avaliação nutricional sobre todos os aspectos e até no próprio segmento do tratamento. Né? Quantas vezes os pacientes eles retornam e se tornam cirúrgicos, ou eles já são cirúrgicos, ou eles estão por ser, né, assim, no estágio inicial ou da continuidade da doença, e que os resultados são extremamente melhores. Né? Assim, o paciente que chega com um preparo como esse vai diminuir o tempo de hospitalização, melhorar a quantidade de intervenção que possa ter na terapia intensiva, melhora a situação da linha de cuidados, verifica emocionalmente o paciente com o trânsito a poder entender que a nutrição está oferecendo um resultado melhor, né? Se o paciente sente literalmente que o resultado ele é positivo, assim, que as situações alcançadas são positivas, né? Porque tem um estigma muito grande que a doença oncológica emagrece o paciente, ele fica desnutrido, ele fica cadavérico. Então, acho que tudo isso coloca para vocês, como todos os temas que foram tratados na noite, a importância que saber a respeito disso tudo, ainda que não seja uma área especificamente cirúrgica, nos abastece de elementos para que a gente entregue uma excelente cirurgia, né, para os pacientes. Diminui as complicações pós-operatórias também, né? Diminui a chance de infecção, da essência de ferida. Fístula, né? Fístula, aham. Porque, afinal de contas, se a gente pensar, né, quase ninguém tem a coragem de dizer isso, e na oncologia a gente vê muito isso, assim. A nutrição, ela é remédio direto para a fístula, né? Não existe o paciente desnutrir ainda mais só porque ele tem uma fístula, né? De suspender uma dieta, de deixar de nutrir, com tantas formas com as quais a gente tem hoje, e que a gente pode já predizer isso num paciente que vai complicar, não de uma hora para outra, né? Mas que já vai te dando notícias e que essa escala e esse score nos diz a respeito disso. Bom, quero aproveitar aqui a presença dos colegas, né, da Helena, do Marcos André e da Sônia, para que possam comentar a respeito, né, dentro das suas áreas aí, o que eles acharam dos artigos para essa meninada que está chegando aí. Boa noite a todos. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos escutando, sim. É só para comentar um pouco, né, sobre esse artigo da Tereza, realmente a importância aí da nutrição, né, ainda mais na cirurgia oncológica. Então, a gente já sabe muito bem hoje que a nutrição ela vai ser importantíssima para o desfecho da cirurgia. E quanto isso é ainda mais importante no paciente de cirurgia oncológica, que muitas vezes são cirurgias grandes, cirurgias invasivas, e muitas vezes o paciente, ou ele está vindo de uma quimioterapia, já é o paciente fragilizado, desnutrido para uma quimio-radioterapia, ou muitas vezes ele ainda vai ter pela frente uma quimio, uma radioterapia. Então, esse paciente é ainda mais importante a gente tentar, dentro das possibilidades, melhorar o quadro dele nutricional nesse momento pré-operatório. Ainda mais esse paciente depois vai ter que encarar, às vezes, uma quimio, uma radioterapia, né? Então, quanto é importante a gente ter esse cuidado com esse paciente, de chamar o suporte nutricional, de tentar melhorar o status dele nutricional. O paciente, às vezes, até ambulatorialmente ainda, né? Se a gente puder no ambulatório, orientar já no ambulatório uma alimentação adequada, orientar a atividade física para esse paciente, e quanto isso vai ser importante para o desfecho desse paciente. Sem dúvida, a gente pensa, né, a cada dia na possibilidade de ofertar alguma coisa de melhor para o paciente, e é interessante que a gente entenda que o suporte nutricional, desde o dia do diagnóstico até onde possa ser o passamento desse paciente, tem toda a relevância para oferecer um prognóstico diferenciado, ainda que seja na linha de tratamento ou na linha de cuidados. E acho que todo mundo tem que ter essa interface, assim, né? O paciente está no ambulatório, o que ele pode receber de informação
e de orientação para casa. O paciente está internado, né? Assim, de que maneira a gente pode ter uma equipe de resposta rápida para isso? E a gente vê todo dia que esse paciente ele responde muito melhor, né, com esse convívio dentro de um aspecto, de uma avaliação nutricional e de uma intervenção, do que aquele outro que já chega extremamente debilitado pela doença e sem ter vivido isso desde o início, né? Já são pacientes que já são desnutridos há tempos, assim, que já não comem literalmente há muito tempo, que não tem grandes informações por parte de uma equipe que não pensa no tumor, no câncer, que possa fazer essa interface com a nutrição. Como melhora a qualidade de vida do paciente, que é o grande objetivo, né? Nem sempre a gente consegue aí melhorar, às vezes, né? Um paciente com prognóstico reservado, melhorar nem tanto, talvez, uma sobrevida, mas mais importante que isso, além de melhorar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida do paciente. Certamente. Doutora Sônia, a senhora tem alguma coisa para falar aí do artigo do Juan? Né? A senhora está sem áudio. Pronto. Está dando certo agora? Ótimo. Então tá, boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão participando. Eu quero agradecer ao Juan por ter me convidado e eu queria ressaltar a importância enorme desses temas que foram abordados hoje, e principalmente esses que mexem com o diagnóstico da neoplasia, né? Eu tenho conversado, às vezes, com você, Igor, a importância de entrosar, né, a anatomia patológica com o pessoal da cirurgia, principalmente da cirurgia oncológica. Eu, às vezes, fico sozinha no meu laboratório, fico ansiosa, querendo ter algum detalhe, e, às vezes, eu fico pensando que eu estou importunando, porque eu estou telefonando toda hora, e eu acho que, ao contrário, nós temos que ajuntar mais, temos que ter esses residentes, assim, quase que tendo a anatomia patológica como um roteiro comum dentro do hospital. É muito importante para mim a presença deles. Às vezes, uma avaliação de uma peça é um detalhe mínimo que se a gente não aborda na primeira abordagem, depois, com os dados, a gente vai voltar naquela peça, talvez aquela peça já não forneça tantos dados como seria da primeira vez. Então, assim, eu acho isso importantíssimo. Aí foi abordado o TNM, que eu tenho, justamente nesse momento, tentando colocar dentro do meu programa de computador os TNMs da JCC. Eu fiz um primeiro teste com câncer de pulmão, tenho tentado seguir. Eu quero ver se eu coloco nos principais sítios tumorais, intestino, mama, um laudo adaptado dentro da JCC, para a gente poder começar a conversar com só uma linguagem, né? E isso, para mim, é muito importante, a presença dos residentes lá no laboratório. Então, quero fazer um pedido agora geral, que na rotina da residência vocês estejam sempre passando por lá e sempre em contato comigo. Acho isso muito importante. Doutora Sônia, eu agradeço muito, porque eu, quando comecei a estudar medicina, eu tinha uma paixão pela anatomia patológica, assim, que quase me levou. Eu fiz curso técnico de patologia clínica, e a gente tinha, no modelo antigo, como parte da situação de preparar as peças. Então, assim, eu tenho um curso lá atrás em que eu fazia os blocos de parafina, preparava as peças todas. E aí, depois da cirurgia oncológica, quando eu voltei, eu tive a oportunidade com o Paulo Guilherme também de passar os 3 meses lá, então ficar assim, bastante apaixonado com todo o contexto, e que eu acho que assim, é interessante os residentes poderem viver essa situação, porque, como a senhora falou, é uma mudança radical na linha de cuidados do paciente, sabe assim? Não é só dar uma informação, olha, você tem um tumor, né? Assim, eu acho que até para poder estudar mais a respeito do que aquilo nos traz, assim, de que é o segmento e dos desafios. Quantas vezes a gente, pelo telefone, tem que lembrar, né, talvez assim, de um detalhe ou outro, e que está a senhora quebrando a cabeça e a gente quebrando a cabeça também para poder resolver. E a atividade fim
que é a mais importante, que o paciente, né, merece todo o esforço da nossa parte. Então, assim, pode ter certeza que eu sempre que puder, eu vou fazer esses meninos irem lá conversar pessoalmente com a senhora. Eu acho que é importante, Igor, e se a gente pode tentar incrementar daqui para frente, toda vez que chegar uma peça que na cirurgia já foi uma peça maior, mais elaborada, ele já passa por lá e a gente pergunta, a gente conversa junto. Isso vai ser muito bom. Vai, sensacional. Eu topo isso aí. Muito bom. Agradeço muito a senhora, viu? Obrigada. Doutor Marcos André, está por aí? Estou sim. Oi, está me ouvindo bem? Como é que estão as coisas? Bem, obrigado, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Primeira vez que estou participando da reunião. Quem me conhece, meu nome é Marcos André, sou oncologista. Eu já era há muito tempo em São Francisco, voltei agora com a equipe, tá? E estou ajudando a coordenar a residência. Tá? Obrigado pelo convite. E o modelo que eu estou vendo, Igor, de artigos, né? Sim. Discussão de artigos, não é isso? Cada um apresenta um artigo, não é? Justamente. Eu achei muito interessante. E se até puder, eu gostaria de enviar os artigos antes para a gente poder ler. Esse último artigo eu achei interessante porque tudo foi falado é real em relação à nutrição e mortalidade em aspecto pós-operatório e cirurgia oncológica, só que não é sempre fácil validar isso. Um Scopio, que tem uma revisão sistemática que validou com mortalidade. É isso, Tereza? Você apresentou? Eu entendi correto? Está aí? A colega que apresentou isso. Pegou uma revisão sistemática que validou esse score com um desfecho de sobrevida em cirurgia oncológica, não é isso? Isso, de acordo com o controle nutricional, né? Porque eram vários artigos separados, e aí por isso dessa revisão. Tinha artigo de câncer urológico, de cólon, reto, eram vários. E aí viu o score aplicado em cada uma dessas áreas, no final, como que seria o prognóstico. Você teria um prognóstico em relação à sobrevida. Mas é muito interessante, porque apesar da gente ver e saber da informação, nem sempre você consegue validar em termos de estudo e saber que nutrição, o quanto que impacta. E essa revisão sistemática mostrou isso, achei bem elucidativo para a gente, para reforçar o papel geral. A revisão sistemática mostrando o papel do que eu entendi, a revisão sistemática mostrando a importância da nutrição, só reforça o que a gente sabe do impacto, mas num score individualizado. Então, achei muito interessante e a ideia de mandar os artigos antes é bom para a gente poder discutir. A ideia de individualização do tratamento com o primeiro artigo e do segundo da biópsia é olhar o paciente como um todo. Vou dar um exemplo do meu dia a dia, quando o paciente é operado, dos nossos heróis cirurgiões que operam no interior, que conseguem tirar o paciente de gravidade, mas quando chega para a gente, isso é um fator prognóstico, porque a cirurgia vem junto com a patologia e você não sabe muito bem como foi a cirurgia desse doente. São heróis de ter salvado o paciente, mas isso vocês afetam o fator prognóstico, mais do que o oncologista mesmo. O cirurgião oncológico, num centro de alto volume, é fator prognóstico em câncer. O oncologista, não. Isso é regra de bolo e acerta. Cirurgia oncológica é assim. Então, eu acho que individualizar cirurgia oncológica, entender o paciente bem operado, entender o contexto do paciente, performance, nutrição, e o contexto que ele vive, acho muito importante. O paciente que eu tive hoje, pra vocês terem uma ideia, é um paciente bem operado, é um paciente que eu consegui, ele é SUS, eu consegui, pela raridade da doença, eu consegui um FISH de marcação de sarcoma para ele, para confirmar a mutação SIC, que é raríssima. Então, ele tinha uma boa performance. Eu consegui um equivalente à biologia molecular, uma biópsia molecular, um teste caro. Eu já tinha conseguido o NGS do paciente, devido à raridade da doença, começando com São Paulo, que é a ideia de publicação, só que o paciente usuário de droga invadiu do hospital. Você entende? Olha o contexto como um todo, olhar o doente como um todo. Boa performance, bem operado, eu consegui os melhores exames moleculares, do SUS eu tinha o melhor tratamento, mas o contexto dele é ruim.
Entende? A ideia de você conseguir entender isso tudo afeta a gente. Não é só o KPS, a nutrição, o bom cirurgião. Se o contexto dele, o doente como um todo. Por isso é importante a multidisciplinaridade e individualizar. Você vê, por pouco eu estava próximo do tratamento, estou catando aí para voltar para o hospital para poder conseguir tratar. Então, é o paciente como um todo. E daí a importância da multidisciplinaridade, que a gente entendeu o paciente como um todo. Eu sabia que ele é usuário de droga, mas não tanto a ponto de sair do hospital. Então, você tem que entender o paciente como um todo para uma boa estratégia terapêutica, como esse exemplo de hoje. Eu tive hoje. Entendeu? Eu quero ressaltar algumas coisas que o Dr. Marcos falou, mas eu quero lembrar um pouco da minha contextualização, e formação. Eu fui residente no Hospital Luxemburgo e eu tive os meus 3 meses de oncologia clínica acompanhado do Dr. Marcos André, que foi quem me despertou pela primeira vez para a condição dos cuidados paliativos, né? Assim, e foi uma das primeiras discussões com as quais eu tive com ele. Em seguida isso, dentro da minha formação na oncologia clínica e a cirurgia oncológica, ou seja, a gente fez um caminho reverso que gerou, de certa forma, esse pensar diferenciado, né? Assim, você sabe muito bem que essas aulas que surgiram na pandemia, eu faço questão de ter aqui como uma comissão de tumores, mas eu tenho por obrigação entregar no início, pelo menos, os fundamentos antes da gente discutir. Quando a gente teve aqui a presença de outros colegas na oncologia clínica, e que vieram também o pessoal da imagem, radioterapia, agora, né, da anatomia patológica, é interessante que a gente possa fazer essa contextualização, porque, como o Dr. Marcos falou, as coisas elas estão para todos nós, né, com um ser que é um ser social que responde, né? Haja vista assim, esse paciente que infelizmente ele sofre por uma doença social que é, né, a droga de adição, mas a gente pensa, por exemplo, igual a gente teve o Steve Jobs lá que descobriu a respeito de uma neoplasia que tinha, que o patologista entregou o resultado para ele chorando, falando, olha, você tem uma proposta que é um tumor que pode ser operado, pode ser tratado, e de repente o cara fala assim, não, eu vou fazer uma viagem mística, eu vou sair durante algum tempo aí, depois eu volto para tratar, e que não adiantava ele ter o dinheiro inteiro do mundo, todo o arcabouço científico à disposição, os melhores hospitais, os melhores profissionais, sendo que a forma com que você cativa, né, assim, a doença, o paciente, o contexto, o hospital, a equipe multidisciplinar, a discussão, né, assim, a aposta na positividade do tratamento para que o paciente, no final, não só se sinta melhor, mas também possa aderir a tudo isso, depende, né, assim, de uma vontade última, e que a nossa obrigação é passar cada momento com uma explicação, uma aproximação direta do paciente e da doença que a gente está tratando. Eu quero agradecer de toda forma a todos os presentes, né? Nós estamos chegando aí na nossa hora. Obrigado demais aí, Helena, o Marcos e a doutora Sônia. Vou usar de vocês mais vezes, temos mais discussões aí pela frente. Prometo mandar os artigos, antes até mandava mais esses artigos, mas dessa vez as coisas ficaram um pouco em cima da hora para a gente retomar as aulas. Nós vamos ter outras oportunidades e espero que os residentes possam circular com vocês cada vez mais depois da aula de hoje, com essas discussões, porque a gente vai entregar no final, né, uma proposta de tratamento muito melhor para o paciente. E a gente formar, quem sabe, a partir de todos os acadêmicos que estão aqui, que são muitos, os residentes, que são muitos, futuros, né, profissionais, e que possam pensar o tumor como alguma coisa que esteja, né, na linha direta de ação e de formação. O nosso intuito aqui, né, de um conflito de interesses ligado apenas ao aprendizado, essa aula é uma aula do Hospital São Francisco, em acordo com alguns outros serviços de residência. A gente tem hoje aqui o serviço de residência do Hospital Regional de Betim, do Hospital Socorro, onde nós versamos a cada quarta-feira sobre o tema em cirurgia geral, trauma, cancerologia cirúrgica e cuidados paliativos. As aulas todas são disponibilizadas e apresentadas, né, por acadêmicos e residentes, discutindo sempre com alguns profissionais que trazem
a somatória, né, da experiência do seu dia a dia. E a plataforma nossa no YouTube deixa as aulas disponíveis para todos aqueles que queiram assistir e discutir um pouco desses artigos. Ano passado, no início da pandemia, até o final do ano, a gente discutiu mais de 150 artigos, geralmente entre 2019 e 2020. Agora a gente pretende manter essa situação com o que tem de mais novo, com o que tem de mais polêmico, com o que seja mais plural nas realidades em que o mundo ofereça, porque, né, a gente sabe muito bem que o Brasil, como um país continental que é, e com as formas com as quais o SUS se pronuncia de A a Z, né, nós temos por obrigação de entregar isso para os nossos estudantes que aqui estão. Quero agradecer mais uma vez aos que apresentaram, os residentes que apresentaram as aulas. Meus parabéns, de fato, cada dia mais vocês tendo essa possibilidade brilhante já de discutir um artigo, de pensar nesse novo modelo de apresentação, que muito provavelmente vai ser o que vocês vão fazer nos congressos, nas discussões, nas reuniões clínicas, nas apresentações e, quem sabe, até nas provas de título, residência, assim por diante. Tá? Agradeço a todos, muitíssimo obrigado, boa noite e até semana que vem. Um abraço. Boa noite, obrigado. Obrigado.